E aí, pessoal, meu nome é Thiago Grande, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de literatura e de gibizinho, mas ali quase sempre falando de terror, ficção científica, mistério, aventuras e tudo mais, que eu gosto demais. E se você gostar também, considere se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. E se gostar do que vê por aqui, considere também o meu Apoia-se, o link vai estar na descrição. A partir de R$ 15 você já, recebe alguns benefícios especiais. Mas hoje a gente tá aqui porque eu li o meu primeiro Tex. Todo mundo começa a ler quadrinho, fala assim, pô, Tex é coisa de velho, vende nas bancas, aquele cowboy amarelo, isso é coisa de velho, Tex é coisa de velho. Aí você pega, descobre outras coisas da Bonelli, no meu caso foi de Landog, você lê outras coisas, aí você vai pra uma Júlia, aí você vai pra um Dhampir, aí você vai pra um Mágico Vento, aí você vai pra um Nathan Never, e você fala, não é coisa de velho, Bonelli é luxo. Não li nada ruim da Bonelli ainda. Eu já li o quê? Devo ter lido umas 30 coisas da Bonelli. Não li nada ruim. Um pouquinho acima de mediano, mas assim, de mediano pra baixo, nada. Vou ler Tex? Será? Tá, decidi. Vou ler Tex, né? Os amigos elogiam, a galera dos grupos, o pessoal lá do Batatinha Comics. O Batatinha Comics tem a coleção, tudo que tem aqui no Brasil. Acho que agora ele tá tudo completo, tudo Tex. Aí eu cheguei lá no grupo e falei, vou ler Tex. O que eu vou ler? Fala. Aí as pessoas me conhecem o meu jeitinho especial. Charles tem que ler o de terror, que tem algumas histórias de Tex que são de terror. Ele tem um vilão dele, é o Mephisto. Putz, agora eu não vou lembrar qual que é o nome do vilão dele, que é mais sobrenatural, um dos vilões dele. Falou, não, Charlie, você vai ler. Foi a Morgana no grupo, mais especificamente, ela falou, Charlie, lê Tex Gigante número 36, Indian Carnival. E eu li. E agora eu sou fã de Tex. Se todos os Tex Gigante e outras histórias tiverem um pingo da qualidade que isso tem, lacre. Maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho então de Tex Gigante, número 36, Indian Carnival. Eu anotei aqui o nome, né, porque o nome italiano fica mais difícil da gente falar. Ele foi escrito pelo Mauro Bozelli e tem a arte do Massimo Carnevale. Inclusive tá engraçado, né, falando de carnaval, de Carnival, o nome do cara é Carnevale. O Mauro Bozelli, ele começou na Bonelli nos anos 80, trabalhou com muitos títulos, mas trabalhava mais como editor e tudo mais. Ele começou, não demorou muito para chegar em Tex e atualmente, desde 2012, ele é o editor-chefe de Tex. E também de Tex Willer, eu acho, também ele é o editor-chefe. Nos anos 2000, exatamente em 2000, ele trouxe ao mundo maravilhosamente, muito obrigado, Mauro Bozelli. Ele trouxe Dhampir para nós. Eu li o primeiro volume da editora 85, inclusive, preciso comprar o 2. Incrível, sobre ele é filho, o Dhampir, ele é filho de um vampiro com uma humana. Então ele é essa espécie derivada que tem poderes contra vampiros. E é incrível, maravilhoso, uma mitologia muito legal, com vampiros superpoderosos, vampiros mais perrapados, uma coisa muito bacana mesmo. E eu não sabia que era dele antes de começar a ler. Eu fui saber que era dele, na verdade, depois que eu li, porque depois que eu fui ler os extras. Mas aqui você vê que faz sentido ser um autor, né, o criador de Dhampir, escrevendo um texto de terror. E quanto ao Massimo Carnevale, ele fez algumas coisinhas, algumas capas, até mesmo as capas de Y, né? O Último Homem, as capas são dele, ele fez alguns trabalhos para Bonelli também, inclusive o Mater Morbi, que é uma das histórias favoritas de muitas pessoas, eu não li ainda, foi desenhado por ele. E é um traço que, assim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, talvez seja o meu traço favorito que eu vi na Bonelli até agora, tá? Vou falar pra vocês. Conrado Roy, muito bom. Teve outros artistas muito bons, mas o que eu vi aqui foi especial. Mas do que se trata o Indian Carnival? Bom, pelo título você já pode perceber que se trata de um parque de diversões. Aí é um problema de tradução porque a gente não tem os carnivals, né? A gente até tem, mas a gente chama de parque de diversão e não de circo. Por quê? É a mistura do parque de diversão, então os brinquedos e as coisas,
porém com apresentações de circo. Esse é a formação de um carnival, né? Que aqui a gente chama tudo de parque de diversão quando tá tudo junto. Nessa história a gente começa vendo um monte de assassinato acontecendo. Parece ser uma lenda, um mito, parece até que você tá ouvindo uma história de terror ser contada. Uma vingança começa a acontecer. Essa é a cena de abertura, né? Alguém está se vingando por erros do passado. Daí a gente vai pro Tex e pro Kit e eles também estão investigando um caso que a princípio não tem nenhuma relação com a cena de abertura, até que tudo isso vai mudar. Durante a investigação, tanto lá na cena de abertura, quanto nesse caso que o Tex está investigando, tem uma relíquia, eles chamam de fetiche, um fetiche indígena é deixado na cena. E é esse o ponto que conecta as duas histórias, e aí a gente investiga. E aí, investigando isso, o Tex chega nessa cidade, onde ele tá em busca de 2 foragidos, 2 bandidos, os irmãos Fortune. Ele tá atrás dessa dupla e investigando ali, parece ter alguma coisa a ver com tem que ter alguma coisa indígena, porque, né, tem esse fetiche. Será que eles estão querendo despistar o que está acontecendo? Seguindo as trilhas deixadas por eles, eles chegam nessa cidade e ao mesmo tempo que eles chegam na cidade, está chegando esse carnival, esse parque de diversões, com a diferença de que tradicionalmente, né, são pessoas brancas e tudo mais. Nesse específico, todo mundo que está no carnival são descendentes de nativo-americanos, né, de indígenas, que é o grande diferencial desse circo, esse circo itinerante, desse parque de diversões itinerante. E aí a gente é apresentado para alguns personagens muito caricatos. Então tem o homem mais magro do mundo, o homem mais tatuado do mundo, a mulher mais bela do mundo, a bruxa, e, né, os melhores atiradores do mundo, tudo isso, mas com as características indígenas ali. E aí, quando eles chegam na cidade, mortes começam a acontecer também. Qual é a ligação desse carnival, desse parque de diversões, com o crime que o Tex está investigando, com aquela primeira cena de uma vingança do passado? Eu poderia destrinchar melhor aqui a história, e talvez teria sido até um vídeo mais interessante se eu tivesse feito isso, mas não me planejei para isso. Mas não interessa muito bem. Você já sabe que é uma vingança, tem um carnaval indígena, vai ter alguma coisa relacionada ali. Então, se você não leu, é sobre isso. Não vou entrar em mais spoilers, assim, tudo aberto, mas é disso que se trata. E o que eu gostei muito é o tratamento dos personagens indígenas. Porque o meu grande receio com Tex não é, tipo, apesar das piadas, não é porque era coisa de velho. É porque é um europeu escrevendo sobre americanos no começo do milênio passado, começo do século passado, falando de personagens, né, envolvendo personagens nativo-americanos. Isso tem tudo pra dar errado. Só que eu já tinha lido algumas coisas, né, da Bonelli e tinha um certo respeito ali, uma coisa. E aqui eu gostei porque os personagens indígenas são multidimensionais, eles não são só estereótipos indígenas. Eles são personagens de terror, então todos estereótipos de terror, só que são indígenas. Então vai ter um vilão, vai ter uma pessoa que tá ali, que quer a vingança, mas que não é necessariamente ruim, vai ter a pessoa boa, vai ter, né, a mocinha. Eles são eles não são personagens unilaterais, eles têm muitas facetas e eu achei isso muito interessante. Não traz o estereótipo. Tem estereótipos, é claro, mas que faz parte de se contar uma história, né? Tem que ter pontos para você relacionar, para você pensar, pô, tá falando disso que eu conheço e isso tá conectado com os povos indígenas. Então tem esse lado, mas eu achei que foi tratado com muito respeito. E o Tex, pelo que eu vi dele, essa primeira história de Tex que eu leio, então eu já vi resenhas de outros Texs e tudo mais, que eu vejo os vídeos dos amigos e tudo mais. Ele tem esse respeito com os povos indígenas. Pelo que eu entendi, o filho dele é meio indígena, então a mãe do filho dele é uma personagem, né, uma pessoa nativa americana. E ele tem esse respeito, ele tem um conhecimento da cultura indígena e ele respeita. Então, mesmo que esse carnival é a causa de todos os problemas, mesmo sendo isso, ele nunca vai tratar com desrespeito, com vilania.
sabe? É a mesma coisa que qualquer outro vilão que pudesse ter. Não é porque, eles são indígenas, eles são malvados. Tem personagens que vão pensar, sim, mas, né, faz parte da dualidade que tem ali na história de quem é bom, quem é ruim, né, quem que tem razão nessa vingança. Que aí, porque eu acho que seria interessante destrinchar melhor, que eu não me preparei pra isso. Mas, né, são erros do passado, erros de brancos para com indígenas, e eu acho que a questão toda desse gibi é explorar isso, sabe? Quem tem direito a essa vingança. Fazendo essa vingança, você vai estar criando mais vítimas, e aí essa vítima também vai ter direito de vingança. Como é que fica esse ciclo de maldade, sabe? É isso que precisa, é isso que tem que ser feito. Eu acho que os indígenas estão certos, tá? Mas aí já é um detalhe, spoiler. Não, vamos falar de história, né, gente? Vamos explorar o que foi trabalhado ali, né? Saber como que foi feito. É especial isso também. Vamos ter menos medo aí de spoiler. Mais uma coisa muito legal, que já tem até na introdução ali, é que, né, um carnaval, um parque de diversões itinerante chegando numa cidade e coisas terríveis começam a acontecer. Ray Bradbury. Vou até pegar aqui pra vocês. Algo de sinistro vem por aí. É uma história do Ray Bradbury que lida exatamente com isso. Um circo itinerante, né? Esse parque itinerante chega na cidade e tem coisas muito ruins começam a acontecer e só esses dois garotos e o pai de um deles, que é um homem mais de idade, que conseguem, né? Que vê que tá acontecendo alguma coisa ruim e tentam resolver. Aqui a gente tem isso. Só que o que eu acho interessante é que apesar de ser inspirado nisso, né? E eles trabalham de uma maneira diferente. Como eu disse, aqui é questão de vingança. Por que tem esse carnival, esse circo itinerante? Eles querem vingança. Aqui, apesar de ser muito legal, muito bom, incrível, é uma coisa mais de juventude eterna, de imortalidade e tudo mais. Nessa história de Tex, o que é imortal é o desejo de vingança. Então, aborda diferente. Isso aqui é maravilhoso, tá? Leiam isso aqui. Livro de letras, eu sei que o povo do gibizinho pode não gostar, mas isso aqui é muito bom. E eu acho legal você ver uma história de Tex, uma história de Tex de terror e faz como referência o Algo Sinistro Vem Por Aí. Eu achei isso muito legal. E foi curioso que eu li esse livro esse ano e esse é o primeiro ano que eu tô lendo Tex também. E bom, esses foram aspectos mais do conteúdo, né? Como o conteúdo feito pela forma, mas o nariz tá coçando muito, gente. Rinite, porque chove, faz sol, não aguento mais rinite. Mas falando da arte também, eu vou botar imagens aqui pra vocês e tudo mais. Esse gibi tem um uso do preto, que é um negócio de outro mundo. Eu nunca tinha visto um preto usado tão bem, porque ele vai fazer o quê? Não é só estar em preto e branco. Não. É preto e branco. Tem momentos que o rosto inteiro do personagem vai estar na sombra, vai estar tudo escurecido. E aí você tem as cenas noturnas. Como que você faz cenas noturnas se tá só em preto e branco? Ele faz meio que um contrarreflexo nas cenas, então o que tá brilhando ali dentro do contorno. Cara, eu não sei nem descrever. Eu não tenho bagagem teórica de desenho pra explicar a maravilhosidade que eu vi nesse gibi. Mas, como eu disse, é a minha arte favorita na Bonelli agora, que eu vi até agora. E é, assim, absolutamente incrível. Porque como nos filmes de terror preto e branco, você tem também, né, o uso das sombras para criar os contrastes para ajudar no clima, né, para criar um ambiente de terror. A escuridão normalmente é associada ao terror. E aqui também ele usa do preto para dramatizar, para deixar ainda mais assustador, mais terror. É incrível, é maravilhoso e eu preciso ler o Matermorbi agora para poder ver mais desse artista, porque do Máximo, adorei. Eu queria, como eu disse, né, eu quero trazer mais vídeos mais destrinchando, destrinchando histórias, destrinchando os gibis específicos aqui para vocês, porque eu gosto de assistir e eu acho que seria interessante fazer mais uma coisa que fosse um pouco mais crítico da obra, né? Conversar com aquela obra, não apenas para dizer se achei bonito, que técnica que foi usada, mas como a técnica foi usada, para que efeito, como que aquilo conversa com coisas no mundo, né? Como que aquilo me afetou. Eu acho que é mais interessante. Tem muitos resenhistas aqui
meus amigos maravilhosos fazem um trabalho incrível mostrando material pra vocês. E eu acho muito legal, assisto tudo, mas eu quero trazer uma coisa mais diferente. Esse vídeo aqui em específico não foi desse jeito, porque eu tive uns probleminhas essa semana e não deu pra fazer ser assim. Mas pretendo que se eu ler outras histórias de techs e eu vou ler, eu traga mais destrinchado pra vocês do que só uma resenha do material assim mais simples. Mas foi uma história que eu gostei muito e eu com certeza vou ler mais techs e trazer mais coisas aqui pra vocês. Então, muito obrigado pela sua audiência. Como eu disse, se você quer fazer parte dessa comunidade, se inscreva. Você pode apoiar no Apoia-se, o link tá na descrição. Deixa o like ajuda muito. Deixa aqui nos comentários também qual foi o primeiro text que você leu. Ou se você nunca leu o text, você tem esse preconceito. Eu digo pra romper esse preconceito. Se você tá aqui, provavelmente você também gosta de terror, então fica aí. Text gigante, 36, Indian Carnival, vai te conquistar. Se todo text fosse assim, seria perfeito. Mas obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!